Pode parecer estranho o que eu vou falar aqui agora, mas eu concordo 100% com o que a Andressa Urach falou. Mas veja bem, eu concordo com o que ela falou, não com o que ela fez e não com os valores ou com a forma que ela rege a vida dela. Após ter traído, né, a Andressa Urach ter traído essa ex-namorada dela, em uma entrevista ali falando com uma jornalista, com uma entrevistadora, ela tentou se justificar, falando assim, minimizando o erro dela, dizendo que, bom, acontece, a gente não manda no coração, ninguém manda nos sentimentos e algo nesse sentido. E com a fala dela, por mais, como eu falei, por mais que pareça estranho, por mais que pareça questionável eticamente, com a fala eu concordo. Porque muitos dos meus pacientes, inclusive, já me ouviram falar e propor algumas orientações, até a nível de psicoeducação, quando eu explico os mecanismos cognitivos, comportamentais, o limite que nós temos sobre o nosso comportamento. Eu sempre falo que nós temos mais controle sobre o nosso comportamento do que nós temos a respeito dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então aqui envolve também, claro, sentimentos, desejos, né, e aspirações. Então, nenhuma pessoa pode dizer, pode afirmar de forma taxativa que ela nunca sentirá desejo de trair o cônjuge. É impossível fazer uma afirmação como essa. Nenhuma pessoa pode afirmar que ela nunca sentirá atração por outra pessoa. Nenhuma pessoa pode dizer que ela nunca sentirá vontade de fazer coisas diferentes ou fazer coisas que até contrariam os seus valores. Agora, uma coisa é você ter pensamentos e sentimentos. Outra coisa é você agir conforme esses pensamentos e sentimentos. Quando você age, quando você assume um comportamento, aí sim, aí você está se responsabilizando pelas consequências do que você fez. Então, todos nós temos o direito de pensar e sentir, e nós temos inclusive que validar isso, que se livrar da culpa e do excesso de rigidez que muitas vezes acompanha a autoanálise que a pessoa faz acerca dos pensamentos e dos sentimentos. Então, a gente deve ouvir o que a gente pensa, o que a gente sente com mais leveza. Deve, claro, questionar a razoabilidade daquilo que se pensa e daquilo que se sente. Deve, com certeza, usar, aqui falando da terapia cognitivo-comportamental, usar ferramentas para corrigir distorções cognitivas, quando a pessoa percebe que tem um pensamento muito exacerbado, um pensamento muito disfuncional, muito incoerente. Agora, o que a pessoa de fato controla e o que de fato deve ser o foco do seu controle, deve ser a sua prioridade de tentativa de controle, é apenas o comportamento. Então, eu complementaria o que a Andressa Urach falou. A gente não manda no coração, mas quando você escolhe estar em um relacionamento com outra pessoa, não apenas você manda no seu comportamento, como você tem responsabilidade pelo que você causa a outra pessoa. Não apenas você manda no seu comportamento e você escolhe se será uma pessoa de caráter ou não, se será uma pessoa coerente ou não, uma pessoa íntegra ou não, como ao escolher trair a outra pessoa, expor a outra pessoa a sofrimento, você está causando um dano emocional a essa outra pessoa. Se essa outra pessoa for uma pessoa diagnosticada, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, uma traição e um término súbito, assim, um descarte, pode desencadear uma crise. Então, assim, de fato, a gente não manda no nosso coração, a gente não tem controle absoluto sobre o que pensa, sobre o que sente, mas a gente tem controle e precisa reforçar a nossa responsabilidade com coerência, com maturidade, com ética, com responsabilidade sobre o nosso comportamento. Então, diante dessas demandas assim de relacionamento, de afeto, de relações conturbadas como essas, se a gente conseguir ter um comportamento minimamente coerente e estável, a gente já previne grande parte dos conflitos e grande parte das crises que futuramente causariam instabilidade nas relações. Agora eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham dessa fala da Andressa Urach sobre termos ou não controle sobre o que nós pensamos e sentimos? E o que vocês acham que é mais importante quando vocês estão diante de um relacionamento afetivo? Por favor, compartilhem aqui as opiniões de vocês e o que vocês acham mais importante nos relacionamentos aqui nos comentários, que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.